utilizá-lo, né, como bibliografia complementar. O título já diz tudo, Matemática Discreta para Computação Informática, e como eu já falei em outras ocasiões, o grande barato desse livro é que o professor Paulo Blauf, ele sempre coloca como um material extra, né, nos capítulos, onde é que determinado assunto, né, que a gente está trabalhando, no caso aqui, ordenações, endorrelações, ordenações e equivalências, onde é que ele é aplicado no campo da computação e da informática. Bom, então, deixa eu passar aqui para a nossa apresentação, certo? E vamos lá. Visualizar. De tela cheia, pronto. Então, atenção. Gente, seguinte, esse material é do capítulo 6 do livro. Esse PDF com esses slides já estão lá no sistema acadêmico, eu coloquei ontem, ele ainda não estava disponível para vocês, mas já está lá no sistema acadêmico para vocês baixarem. O seguinte, no nosso livro-texto, o assunto relações é um capítulo específico, né, que é o pensamento relacional, e ele trata sobre vários itens que estão de acordo com o conceito de relações, certo? Na semana passada a gente viu a parte de equivalência, então a gente não vai chegar até o ponto de equivalência e partição, que é o 6.4 do material do professor Paulo Blauf. Nós vamos começar com uma revisão dessas propriedades, e também eu gostaria de abordar um determinado conceito com vocês aqui, tá bom? E depois a gente vai chegar no aprofundamento propriamente dito. Peraí, Vitor, disponibilizar resoluções. Como assim, Vitor? Listas já passadas, listas de exercícios? Não entendi a tua pergunta. Do semestre passado? Seriam listas do semestre passado? É isso? Ah, desse, né? Bom, eu estou em débito tanto com vocês quanto com a turma de Lógica e Matemática, que é gravar alguns vídeos com resoluções de listas, né? Mas eu vou ver se antes do final do semestre eu consigo pagar essa dívida com vocês, tá bom? Tá certo? Vamos lá. Seguinte, com relação a primeira lista, né, vai ser mais fácil, eu posso até disponibilizar não um vídeo, mas sim um PDF com as resoluções, tá bom? E também dessa segunda, quando vocês me entregarem, tá certo? E um vídeo seria um detalhamento, mas eu posso disponibilizar realmente as resoluções posteriormente, tá certo? Bom, gente, então vamos lá. Aqui nesse ponto, né, a primeira coisa que eu gostaria de reforçar com vocês, a ideia do que o professor Paulo Blauf chama de endorrelações. O endorrelação é nada mais, nada menos do que uma relação de um conjunto A com ele mesmo, né? Ele chama aqui de endorrelações. A gente não usou essa expressão no vídeo de pré-aula, né, porque não é uma expressão utilizada pelo autor do nosso livro-texto. Bom, bem, nesse caso aqui, certo? Como ele está dizendo, algumas aplicações importantes dentro do campo da computação são a classificação de dados, né, e a semântica de sistemas concorrentes. Então, no final dessa apresentação, eu vou chegar nesse ponto de classificação de dados e de semântica de sistemas concorrentes. São dois assuntos muito mais interessantes para a turma da ciência da computação e que eu acho que para o pessoal da matemática que está aqui entre nós, vai ser mais uma curiosidade, mas acredito que vão achar interessante também, certo? Bem, quais são as propriedades que a gente viu, né? Essas propriedades, no caso, elas são propriedades que são aplicadas não somente nas relações de equivalência, que foi o assunto do nosso último encontro, da semana passada, como também agora nas relações de ordem parcial. Bom, primeira propriedade, a propriedade reflexiva, que diz que todo elemento está relacionado consigo mesmo. Segunda propriedade, a da simetria, né? E aqui tem um exemplo interessante, que a gente já até usou em outros momentos, que é o exemplo do parentesco, né? Se José é parente de João, é parente de José, José é parente de João, certo? E também a propriedade da transitividade. Aí aqui nesse slide da transitividade, ele traz um exemplo que eu achei bem bacana com relação a faz-fronteira, né? Então, a relação faz-fronteira. A transitividade, né, ela não necessariamente ela pode ser aplicada em... Assim, existem vários
situações em que a transitividade não tem como ser aplicada. E esse exemplo aqui eu achei muito interessante, ó. Ele está dizendo aqui que o Brasil faz fronteira com a Argentina faz fronteira com o Chile, entretanto, o Brasil não faz fronteira com o Chile, né? Porque tem a Argentina bem no meio. Bom, então, nesse caso, a relação faz fronteira, não pode ser uma relação transitiva nessa situação, porque o Brasil não faz fronteira com o Chile, certo? Entendido? Então, achei muito bacana esse exemplo aqui. Bom, aí, além dessas propriedades da reflexividade, da simetria e da transitividade, o professor Paulo Blauf, ele também traz essas outras aqui, a irreflexiva e a antissimétrica. O que seria uma propriedade irreflexiva? Né? Seria o oposto, né, digamos assim, da propriedade da reflexividade. Enquanto que na reflexividade, nós temos o que todo elemento está relacionado consigo mesmo, nós diríamos que um determinado conjunto possui a propriedade da irreflexibilidade, né? Ou melhor, a propriedade irreflexiva, se nenhum elemento estiver relacionado com ele mesmo, certo? E a antissimetria já é uma noção que nós já discutimos bastante, tá bom? E aí temos que lembrar bem, né, que elas não são noções complementares, né? Então, a gente, às vezes, pensa que simetria, antissimetria, um é complementar do outro. Né? Não é. Eu posso ter uma relação que ela é simétrica e antissimétrica simultaneamente. Da mesma forma que nós podemos ter uma relação que não é nem simétrica nem antissimétrica. Beleza? Isso já foi falado em momentos anteriores. Um ponto interessantíssimo que o professor Paulo Blauf traz no livro dele é a representação com grafos e matrizes, né? E eu acho que é muito bacana aqui para vocês entenderem, certo? Bom, aqui temos só uma definição da relação reflexiva e reflexiva usando a linguagem da lógica de predicados, né? Certo? E vamos aqui para alguns exemplos. Eu vou passar isso daqui. Pronto. Esse ponto aqui é mais importante. Você pode construir uma matriz binária, para representar essas propriedades, né? Por exemplo, no caso da reflexividade, de uma relação reflexiva, a diagonal dessa matriz conterá somente valor verdadeiro. Então, você pega uma matriz binária, ou seja, uma matriz que recebe apenas valores 0 e 1, e vai representar uma relação, uma propriedade reflexiva de um determinado conjunto, né? Então, se aquela matriz ela tiver na diagonal somente os valores verdadeiros, seja 1 ou V, então ali nós estamos diante de uma relação da matriz que simboliza uma relação reflexiva. Numa irreflexiva, nós teríamos o quê? Somente valores falsos, ou seja, tudo zero. Tem um próximo slide em que vocês vão ver claramente esses exemplos. No caso de um grafo, né, um grafo para representar a propriedade da reflexividade, né? Então, todos os nós têm origem e destino nele mesmo, né? Então, eles terão laços, certo? Na irreflexiva, qualquer nodo não tem arco com origem e destino nele mesmo, correto? Bom, vamos ver aqui os exemplos, e aí vai ficar bem mais claro para vocês. Observem aqui que eu tenho, né, essa relação, tenho aqui esse conjunto A, né, formado pelos elementos 0, 1 e 2, e o produto cartesiano, né, ela é uma relação reflexiva, mas ela não é irreflexiva, certo? A igualdade, a relação de igualdade também, ela é reflexiva, mas ela não é irreflexiva. Esse conjunto que vocês estão vendo aí, formado pelos pares 0, 0, 1 e 2, 2, é nada mais, nada menos do que a relação de igualdade aqui, certo? E aí nós temos essa nossa primeira relação do produto cartesiano, simbolizada por essa matriz, né? E a segunda relação, que é a relação de igualdade, simbolizada por essa matriz. Observem bem que a diagonal principal dessa matriz contém somente o valor 1, ou seja, o valor verdadeiro. E o que vocês acabaram de ver no slide anterior dizia que isso é uma característica que denota que ali é uma matriz que representa uma relação que possui a propriedade da reflexividade, certo? Ao passo que uma relação que possui a propriedade da irreflexibilidade, né, ou melhor, ela é uma irreflexiva, ela vai ter na diagonal principal valores zero, ou valores falsos.
certo? E um detalhe, uma matriz de uma endorrelação, ela vai ser uma matriz com a mesma quantidade de linhas e de colunas, porque nós temos, como no caso é uma endorrelação, né? Então, o conjunto de partida e o conjunto de chegada tem a mesma quantidade de elementos, beleza? Vamos avançar aqui um pouquinho para a gente ver o grafo que representa essa propriedade. Então, nós temos aqui esse gráfico, como vocês podem ver, né? Em todos os seus nodos, em todos os seus nós, nodos ou nós são sinônimos, nós temos, né, ele com a origem e destino dele mesmo, ou seja, esse laçozinho. Então, aqui eu tenho dois grafos que representam a reflexividade, né, uma relação reflexiva, e aqui eu tenho um grafo que representa, dois grafos que representam a irreflexiva. Observe que não tem laço em nenhum deles, né, como vocês podem observar aqui, e aí fica facinho, facinho, facinho. A simetria, também nós podemos utilizar matrizes para representar relações que são simétricas e relações que são antissimétricas, beleza? Lembrem-se sempre que simetria e antissimetria não são conceitos complementares. Daí a gente já falou muito. E também não esqueçam, né, é sempre bom lembrar dessa definição da relação de simetria e da relação de antissimetria escrita na linguagem da lógica de predicados. Essa definição é importante por quê? Porque ela é uma definição universal, né? Inclusive, se você pegar um material em outro idioma que fala sobre isso, você vai bater o olho nessa definição e vai estar lá, você vai entender tranquilamente. Beleza? Temos aqui alguns exemplos, mas o que eu gostaria de chegar mesmo, para vocês conhecerem, é a questão da representação com matriz. Então, só recapitulando. No caso de uma relação que é reflexiva, a diagonal principal da matriz, ela tinha valor 1. No caso da irreflexiva, tinha valor 0. Né? Ou, em outras palavras, verdadeiro e falso. No caso de uma relação que é simétrica, aí a sua atenção não é direcionada para a diagonal principal da matriz, mas sim para a metade acima da diagonal. Então, você vai ver que ela é espelhada com a de baixo. Ora, o próprio conceito de simetria, né, já te dava isso, de certa maneira, certo? Então, geralmente, quando a gente utiliza figuras de linguagem, metáforas para falar de simetria, a gente usa a figura do espelho. Então, quando você está diante da sua imagem no espelho, você tem ali uma simetria, né? Certo? Ou seja, é justamente o que a gente está falando aqui. No caso de uma antissimetria, né, cada célula verdadeira em uma das metades, né, de cima ou de baixo, vai corresponder, né, na outra metade a falsa, certo? Falando assim fica mais complicado, mas vamos ver aqui os exemplos que vai ficar mais tranquilo. Com relação ao grafo, numa relação simétrica, né, entre dois nodos não vai existir uma seta, certo? Então, no caso de uma simetria, ou existem duas setas, uma em cada sentido. Na antissimétrica, no máximo, uma seta entre dois nodos. Vamos ver aqui os exemplos e fica mais fácil. Observem bem, essa relação aqui do produto cartesiano, que ela também é uma relação reflexiva, como vocês viram no exemplo anterior, né, por conta aqui da diagonal principal, vejam que a metade de cima é um espelho da metade de baixo e vice-versa. Simetria, né, bem clara aí para vocês. A relação de igualdade, observem também, ó, a metade de cima, 0, a metade de baixo, tudo 0 também. A ideia de espelho. Já essas outras duas relações, a relação R e a relação S, que são antissimétricas, né? Vejam bem, ó, aqui eu tenho a relação R, ela é antissimétrica, e a relação S, ela não é nem simétrica, nem antissimétrica, certo? Então, você vê que a metade de cima da relação R, né, ela tem um valor 1, né, um valor verdadeiro, numa determinada célula, e no espelho dela, que deveria ter o valor 1, tem um valor 0, correto? Então, você pode observar bem direitinho. No caso da relação S, que ela não é nem simétrica nem antissimétrica, por que a gente pode dizer isso? Veja bem, se eu tivesse somente esses dois pares, 0, 1 e 1, 0, eu diria que ela é uma relação simétrica, certo? Se eu não tivesse esse par 1, 2. Como tem esse par 1, 2 e não tem o par 2, 1, então ela não pode ser considerada uma relação simétrica.
Ah, mas ela não poderia ser uma relação antissimétrica? Não, porque na relação antissimétrica, nós não podemos ter isso daqui, ó, 0, 1 e 1, 0. Nós podemos ter, no máximo, 0, 0, 1, 1, 2, 2, né? Aí sim. Então, essa relação, ela não satisfaz nem o conceito de simetria, nem o conceito de antissimetria. Correto? Então, ela não é nem simétrica, nem antissimétrica. Mais uma vez, para reforçar a ideia de que os conceitos de simetria e de antissimetria não são complementares. Beleza? Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Aqui os nossos grafos, né? Curiosamente, os mesmos grafos que a gente viu. Então, vejam bem aqui, ó. Aqui uma relação que é antissimétrica, né? Beleza? E aqui o nenhuma, certo? Tem muito que se discutir aqui. Já com relação à transitividade, né? Representar uma relação transitiva com matriz ou como grafo, aliás, como matriz não é muito vantajoso, vai ficar muito confuso a matriz. Já a relação de transitividade como grafo é super bacana. Por quê? Porque ela explicita caminhos possíveis entre dois nodos. Certo? Bom, um exemplo de um grafo transitivo é um grafo de parentesco. Por exemplo, você tem uma relação entre avô e neto e pai. Né? Então, se você construir um grafo para representar esse tipo de relação, você vai ver que entre o avô e o neto existe uma relação de transitividade com o pai, certo? Entendido? Depois eu vou colocar aqui na nossa lousa digital, vai ficar mais fácil para vocês, certo? Bom, aqui tem pronto, aqui ficou fácil para a gente ver a transitividade. Então, vejam bem, ó, se eu tenho o par 0,1 e o par 1,2, né? Então, nós temos também o par 0,2. Então, você vê claramente aqui um caminho que eu posso ir do 0 até o 2, passando pelo 1, né? Ao invés de ir diretamente de 0 a 2, correto? Aqui, novamente, essa questão, né? Da transitividade, correto? Então, lembre-se sempre que na transitividade eu tenho 3 elementos, elemento A, B e C, né? Eu vou ter uma relação do elemento A com o elemento B e do elemento B com o elemento C, e, portanto, eu tenho uma relação de A com C também. Então, aqui é só revisão mesmo, certo? Bem, na nossa pré-aula, nossa aula anterior sobre relações, nós não falamos sobre fecho de uma relação, que é um tópico muito importante. Por que o fecho da relação é importante? Porque, às vezes, você tem uma relação e ela precisa de alguns pares para ela se tornar uma relação que tem a propriedade da transitividade, ou que tem a propriedade da simetria, ou a propriedade da reflexividade. Então, esses pares adicionais que você coloca para que essa relação passe a ter essa propriedade é o que nós chamamos de fecho. Então, vamos lá. Frequentemente é desejável estender uma relação. Ou seja, você tem uma relação R qualquer, e essa relação R, ela não é reflexiva. Por quê? Porque para ela ser reflexiva, ela tem que satisfazer a propriedade da reflexividade. Vamos supor que estejam faltando alguns pares, né? E aí você adiciona esses pares. Quando você faz isso, quando você adiciona esses pares, você está justamente estendendo aquela relação, correto? Então, você vai de imediato perceber que o conjunto que você obtém a partir desse momento que você faz a extensão, que você adiciona esses pares na relação, ele vai ser um conjunto maior do que o conjunto original, certo? Entendido? Então, como eu disse aqui, garantir que se satisfaz determinado conjunto de propriedades. É isso, para isso que serve o fecho de uma relação, certo? Bom, vamos aqui às definições importantíssimas. Então, definindo o fecho de uma relação. Isso daqui já é novidade, parte de revisão já era. Então, eu tenho aqui uma relação R, né, de A em A, é uma endo-relação, certo? E P é um conjunto de propriedades. Ok? Então, o fecho P, que pode ser o fecho reflexivo, o fecho transitivo, ou o fecho simétrico, né, ou antissimétrico, certo? Ele vai ser o quê? Vai ser a menor endo-relação em A que contém R. Então, vejam que, nesse caso aqui, e também que satisfaz as propriedades de P. Em outras palavras, é aquilo que eu acabei de dizer. Eu vou ter um novo conjunto de pares que, com o conjunto de pares anterior, mais esses pares que eu adicionei,
aí aquela relação passa a ter uma determinada propriedade, certo? Então, para qualquer conjunto de propriedades P, né, o conjunto R estará contido no fecho, que é justamente o que eu tinha falado para vocês. O conjunto resultante que você obtém depois que você adiciona um fecho qualquer, ele vai ser maior do que o conjunto original da relação. Ou seja, a relação R, que é um conjunto de pares ordenados, estará contido nesse outro conjunto aqui, no conjunto fecho. Então, só para deixar bem claro para vocês, o fecho P de R, né, é um conjunto de pares ordenados, assim como a relação que a gente vem estudando desde sempre, certo? Beleza? E aí nós vamos ter o quê? Opa, desculpa. Nós vamos ter, basicamente, esses três fechos. O fecho reflexivo, o fecho transitivo, aliás, o fecho simétrico e o fecho transitivo. No caso do fecho reflexivo, a gente usa essa notaçãozinha. Então, eu faço a união da relação R com os pares que vão me dar a reflexividade de uma determinada relação, certo? E assim sucessivamente. No caso do fecho transitivo, eu preciso dar uma explicada maior, né? Porque essa definição aqui, ela é uma definição recursiva, certo? E o nosso próximo capítulo, se não me falha a memória, que é o pensamento recursivo, nós iremos trabalhar, ou é o próximo capítulo, é o seguinte, né? Certo? Que é o pensamento recursivo. Nós vamos ver com mais profundidade esse conceito de definição recursiva. Então, nesse caso aqui, você observa que eu tenho alguns casos, um caso, né? Então, se A e B pertencem a R, então A e B pertencem ao fecho transitivo. Se A e B e C pertencem ao fecho transitivo, então A, C pertence a esse fecho transitivo. Ou seja, aqui eu tenho um caso base e aqui eu tenho um caso recursivo. Isso daqui a gente vai ver com mais detalhes futuramente. E o último ponto diz o seguinte: os únicos elementos do fecho transitivo são os construídos acima. Ou seja, nada mais pode ser considerado como um fecho transitivo. Somente essas construções a partir desses dois pontos aqui. Vamos aos exemplos, que fica muito mais fácil da gente entender. Antes dos exemplos. O nosso autor, ele coloca que, especialmente para a computação e para a informática, o fecho transitivo de R, que é simbolizado dessa maneira, ou o fecho reflexivo transitivo, nós temos essa representaçãozinha aqui, certo? Então, compreendido isso, vamos aqui passar para os exemplos. Imagine que eu tenho aqui esse conjunto A, né, e uma relação R de A em A. Essa endorrelação é esse conjunto de pares ordenados que vocês estão vendo. Olhem atentamente para esse conjunto de pares ordenados. Esse conjunto aí, ele é reflexivo? Ele é simétrico? Ele é transitivo? Ele é reflexivo e transitivo? Se você observar bem esse conjunto, e você lembrar das propriedades, da definição de cada uma dessas propriedades, você vai ver que ele não é nenhuma dessas, ele não possui essas propriedades. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar os respectivos fechos para quê? Para que, a partir dessa relação, ou seja, desse conjunto de pares ordenados, eu possa ter uma relação que tem a propriedade da reflexividade, que eu posso ter uma relação R' que tem a propriedade da simetria, certo? E assim sucessivamente. Observem, por favor, né? Vejam que esse novo conjunto, né? Esse novo conjunto, que é o conjunto do fecho reflexivo, ele tem como subconjunto a relação R, observem bem, opa, 1, 2, 1, 5, 2, 2, 2, 3, enfim. E esses itens que está destacadinho em amarelo é justamente os pares que, com a adição deles ao conjunto de pares ordenados da relação R, faz com que a relação R tenha agora a propriedade da reflexividade, certo? Observe que eu não eliminei os pares originais, né? Eu simplesmente adicionei os pares. Por isso que foi colocado para vocês anteriormente que quando você faz o fecho de uma determinada relação, a relação R, a relação original, estará contida no fecho, tá certo? Vejam aqui os pares do fecho simétrico, né? E esses dois últimos aqui, o fecho transitivo, com ele nós podemos
dizer que agora a relação R, ela não é simplesmente a relação R, ela é uma relação transitiva, certo? Entendido? Vamos passar adiante. Bom, como é que a gente representa isso através de grafos, né? Então, a gente tem aqui os grafos, aqui o nosso grafo inicial, certo? Então, vejam que esse grafo inicial é o grafo da relação R. Então, nesse grafo aqui, vocês observam que está bem claro os pares, bem ordenados. Nesse primeiro fecho aqui, nós temos o fecho reflexivo, né? Aqui o fecho simétrico e o fecho transitivo e transitivo reflexivo, certo? Então, as aplicações disso na computação e na informática são muitas, né? Então, de repente, você tem uma situação, né, em que eu tenho, vamos supor, uma rede de computadores, né? Vamos supor que essa rede está, originalmente, ela está representada aqui, certo? Mas eu preciso que essa minha rede, ela tenha eu preciso de outros caminhos para chegar a um outro computador, né? Vamos supor, para mim chegar do computador 1 para o computador 4, eu preciso passar pelo 2 e pelo 3, mas eu gostaria de ter um caminho direto, né? Então, o que é que a gente faz? A gente tem que aplicar um fecho transitivo, e aí a gente obtém, né, esse outro grafo aqui. Enfim, aplicações tem muitas, certo? O importante é você compreender o objeto matemático, né, a perspectiva dele, a abstração dele, e tentar aplicar essa abstração na vida prática mesmo, certo? Entendido? Vamos passar adiante. Bem, agora, né, dito isso, a gente fez uma breve revisão da relação de equivalência, do que vem a ser relação, né? Então, relação de equivalência são aquelas que têm as propriedades da transitividade, reflexividade e da simetria, e agora a gente vai para a ordenação, que foi o nosso último assunto. No caso da relação de ordem, né, ou de ordenação, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, como exemplos, a continência de conjuntos, inclusive a gente comentou isso no quiz, né? A implicação nas proposições, né? Então, uma relação, determinado conjunto de fórmulas implica em uma outra forma. Então, ali a implicação é um tipo de ordenação. E o menor ou igual, que a gente já viu várias vezes, certo? Então, no caso de uma relação de ordenação, né, nós temos um outro tipo de relação que é preciso a gente comentar e introduzir para vocês nesse assunto, que é a chamada relação conexa, certo? Uma relação conexa, ela é uma endorrelação, né, em R, desde que você observe o seguinte: para todo A pertencente ao conjunto A, para todo B pertencente a A, eu tenho A está relacionado com B, ou B está relacionado com A, ou A é igual a B, certo? Então, observem que esse tipo de relação, né, ela vai ser chamada de conexa se você observar uma dessas situações observadas, certo? Então, A está relacionado com B, ou B com A, né, ou A é igual a B, ok? Então, nós temos aqui que a relação menor que no conjunto C definida por 0, 1, 0, 2 ou 1, 2, ela é uma relação conexa, né? A relação de igualdade também, aqui no conjunto A, também é uma relação conexa, certo? Bem, aí temos alguns exemplos para a gente poder entender essas propriedades, né? A gente até já falou isso na aula passada, da fila de banco, então eu vou passar aqui adiante, certo? Bom, só que essas relações de ordem, né, elas podem ser parciais, né, que no caso é o que a gente já estava comentando, a relação de ordem parcial, só que eu posso ter uma relação de ordem parcial e que é conexa ao mesmo tempo, né? Então, vejam bem, eu tenho uma relação de ordem e eu tenho uma relação de ordem parcial conexa, né? Então, são dois tipos de relações diferentes. Então, vejam bem, no caso da relação de ordem parcial conexa, as duas noções, elas são válidas. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, né? Ó, no caso da relação de ordem, a gente já viu que ela é uma relação que tem a propriedade da irreflexividade, ela é simétrica e transitiva, certo? Entendido? Bom, e uma propriedade que ela é de ordem parcial conexa, ela vai ter, né, a relação que ela é
tanto parcial quanto conexo também. Ou seja, ela também tem essa propriedadezinha aqui, beleza? Temos aqui um exemplo, né? No caso da fila de banco, uma relação, ele dá aqui como exemplo, que nem todos os caixas, né, numa fila de banco estão relacionados, porque você tem a figura dos caixas, como ele diz aqui, preferencial, né? Preferencial para idoso, preferencial para grávida, tá certo? Bom, vamos passar aqui para os exemplos. Pronto. Aqui a gente já começa a perceber melhor os subtipos de relações de ordem, né? Então, uma relação de ordem parcial, ou também chamada de relação de ordem ampla, né, parcial ampla, ela é reflexiva, antissimétrica e transitiva, certo? Uma relação de ordem parcial estrita, ela é irreflexiva, antissimétrica e transitiva. Gente, eu estou colocando isso para vocês, né, e assim, de uma maneira relativamente rápida, né, por quê? Se você compreendeu bem os conceitos de reflexividade, de simetria, de antissimetria, de irreflexividade e de transitividade, né, basta que você aplique esses conceitos na hora de classificar uma relação de ordem. Então, se você pegar uma relação de ordem que tem essas três propriedades aqui, significa o quê? Que ela é uma relação de ordem parcial ampla. Se ela é uma relação que tem a propriedade irreflexiva, antissimétrica e transitiva, ela é uma relação de ordem parcial estrita, né? No caso de uma relação de ordem conexa, ela também pode ser ampla ou pode ser estrita, certo? Vejam bem, aqui nós temos uma subdivisão bem clara. Eu posso ter relação de ordem parcial e relação de ordem parcial, e relação de ordem conexa, desculpa. Né? Então, eu tenho uma classificação, ordem parcial e ordem conexa. Dentro dessa classificação, eu tenho mais uma subclassificação, que seria a ordem parcial ampla e a ordem parcial estrita. A ordem conexa ampla ou a ordem conexa estrita. O que diferencia cada um deles é somente as propriedades que a gente já viu exaustivamente. Beleza? Então, aqui nessa tabela, está bem fácil para vocês entenderem, né? As diferentes relações de ordem. E a cadeia é uma relação mais específica, que tem uma aplicação muito grande na computação e na informática, que a gente vai ver daqui a pouco. Certo? Bom, para ficar mais claro para vocês, nós temos aqui esse gráfico, né, onde vocês estão vendo que o conjunto das relações é um conjunto bastante amplo, mas dentro dele nós temos o conjunto das relações de ordem parcial, e dentro do conjunto das relações de ordem parcial, nós temos o conjunto das relações de ordem conexas, certo? Ou seja, toda relação de ordem parcial é uma relação, mas nem toda relação é uma relação de ordem parcial, e toda relação de ordem conexa é uma relação de ordem parcial, né? Mas nem toda relação de ordem parcial é uma relação de ordem conexa. Aquela confusão que aqui a colar deixa a gente zuretinho, certo? Bom, e aí nós chamamos esses conjuntos que são parcialmente ordenados, né? É muito comum a gente encontrar na literatura, chamado POS-set, né? Ou seja, Partial Ordered Set, né? Ou conjunto parcialmente ordenado, ok? É nada mais, nada menos do que um conjunto que tem uma relação de ordem parcial, ok? Entendido? Então, temos aqui alguns exemplos, né? De ordem parcial ampla, a relação menor ou igual no conjunto dos números naturais, a relação de continência no conjunto das partes no conjunto A, de igualdade no conjunto dos racionais, né? Certo? E diversas relações. Bom, vamos aqui para um exemplo que vai ficar bem interessante aqui para vocês. O que é a ordem lexicográfica? Né? Então, isso é muito comum a gente utilizar isso na disciplina de linguagens formais e autômatos, certo? Então, eu tenho aqui um determinado alfabeto, sigma. Nesse alfabeto eu tenho símbolos A e B. E com esse alfabeto sigma, eu posso construir um conjunto de palavras que são válidas. No caso, esse conjunto de palavras válidas é esse conjunto sigma asterisco. Então, aqui eu tenho a palavra vazia, A, B, A, B. Então, vejam que a ordenação desse conjunto é um conjunto parcialmente ordenado, e eu levo em consideração, né, o tamanho da palavra,
né? E também a ordem alfabética, né? Então, A, AB, BA, BB e assim sucessivamente. Então, isso daqui é o que nós chamamos de uma lista em ordem lexicográfica, né? Por exemplo, no caso no dicionário, você tem ali uma ordenação lexicográfica bem interessante, né? Então, essa ordenação, ela é por tamanho da palavra, ou seja, pelo número de símbolos, né? Então, para palavras do mesmo tamanho, nós temos de pôr em ordem alfabética, né? Então, vejam bem, ó, A e AB, e BA e BB, são palavras que têm o mesmo tamanho, só que elas foram colocadas em ordem alfabética, certo? Então, essas duas ordens de tamanho e por ordem alfabética, né, constitui a nossa chamada ordem lexicográfica, né? Então, ele diz aqui, qualquer alfabeto ordenado sigma induz um conjunto ordenado sigma asterisco. Então, esse conjunto sigma asterisco é um conjunto ordenado. E aí, vocês já estão vendo uma propriedade, que esse conceito de ordenação, de conjunto parcialmente ordenado, ele tem uma grande utilidade na computação e na informática quando se fala de quê? De ordenação de dados, ou melhor, de classificação de dados, né? Acredito eu que no primeiro período, quando vocês fizeram lógica de programação, muito provavelmente fizeram algum algoritmo para ordenar um vetor, né? E vocês utilizaram um método, né? Como, por exemplo, o método da bolha, ou simplesmente de trocar as posições, enfim. Ordenar vetores, com certeza, foi algo que vocês fizeram em lógica de programação, certo? E o que é a ordenação de um vetor? Nada mais é do que a aplicação, né, da ideia de conjunto parcialmente ordenado, certo? Então, como ele diz aqui, a classificação de dados é uma área importante na pesquisa, na computação. Por quê? Porque quando você vai classificar dados, quando você vai organizar dados, você tem dois grandes problemas, que é o tempo e o espaço, né? Ou seja, tempo de processamento e o espaço que você vai ocupar na memória. Então, alguns algoritmos de ordenação podem demandar muito tempo e consumir um espaço pequeno. Outros vão consumir muito espaço, mas vão demandar menos tempo. Enfim, quanto mais otimizado for um algoritmo de ordenação de dados, melhor, porque você vai tanto ganhar em tempo quanto em espaço de armazenamento. E hoje, como a gente vive num mundo inundado de dados, né, você percebe aí que facilmente há uma grande necessidade de algoritmos bons para fazer a ordenação. Então, onde é que vocês vão estudar isso com mais profundidade? Lá acho que é no quinto, no sexto período, tem uma disciplina chamada Construção e Análise de Algoritmos. Nessa disciplina, vocês vão trabalhar com a chamada complexidade de algoritmos, e alguns dos algoritmos que vocês vão utilizar, né, para calcular a complexidade dele, são justamente algoritmos de ordenação, certo? Entendido? Bom, a maioria das linguagens de programação, né, ela não possui uma grande facilidade para manipular conjuntos de dados, né, assim, nativamente, certo? Então, geralmente a gente utiliza o quê? Para organizar dados, um vetor, que ele chama aqui de arranjo, certo? Entendido? E aqui ele traz aqui uns exemplos, né, só mais para a gente ilustrar a explicação, de vetores, né? Eu tenho aqui dois vetores, um vetor de inteiros e um vetor de caracteres, certo? E aqui foi inserido um valor 33 na posição 10 desse vetor, e nesse caso aqui eu estou acessando uma determinada posição i para verificar se o conteúdo daquela posição é igual a A, certo? Bom, vamos aqui ver, e eu acho que vocês já viram isso em lógica de programação, o chamado bubble sort, que é um algoritmo de ordenação, também conhecido como método da bolha, né? No método da bolha, o que é que ele vai fazer? Ele vai simplesmente comparar os elementos, né? E vai ordenando eles, né, como se fosse umas bolinhas de sabão, certo? Então, a ordenação é menor ou igual a 10 caracteres, né? Então, nós temos aqui aquele vetor de dados, né? Esse nosso vetorzinho de 10 posições. Então, eu tenho que coloco na posição menor ou igual à posição 2 e assim sucessivamente, certo? Então, ele é um método, talvez é o primeiro método de ordenação que a gente aprende quando a gente está estudando programação. Não é um método muito eficiente, né, para
pequenos conjuntos de dados, tudo bem, mas para grandes conjuntos ele não é lá essas coisas não, certo? Bom, e aqui nós temos uma implementação desse método da bolha, né? Temos aqui uma variávelzinha auxiliar, trocou, então enquanto trocou for verdadeiro, ele vai, se trocou é falso, tem aqui um for de 1 até 9, e ele vai fazendo as comparações, ó. Se dados i for maior do que dados i mais 1, né, ele pega dados i, né, a posição dados i, coloca numa variável auxiliar e faz a troca com as variáveis dados i mais 1, né, e o trocou foi true. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai simplesmente organizar o vetor trocando os elementos de posição. Temos aqui, né, só para título de ilustração, um vetor com esses elementos, né, vocês estão vendo que estão desordenados, né, C, A, B, e as interações de acordo com aquele algoritmo, né. Então, no final, nós vamos ter esse resultado aqui. Na quarta interação, o nosso algoritmo está, aliás, nosso vetor está devidamente ordenado, certo? E aí ficam umas perguntinhas para vocês, né. Será que esse algoritmo proposto ele é eficiente em termos de espaço, né? Ele não é eficiente. Aliás, ele está dizendo assim, ele é eficiente em termos de espaço, né? Mas por quê? Mas ele não é eficiente em termos de tempo, certo? Fica aí como dica para vocês pesquisarem. Por que é que o algoritmo Bubble Sort, ele é eficiente em termos de espaço, mas não é eficiente em termos de tempo, né? Para grandes volumes. Bom, nós tínhamos visto o diagrama de Hasse na nossa explicação e eu gostaria de voltar para ele, para a gente poder dar uma incrementada a mais, certo? Como eu havia dito para vocês, quando você bate o olho no diagrama de Hasse, você pode achar que ele é um grafo, né? Só que, no caso do grafo, nós temos algumas características que no diagrama de Hasse a gente não tem, né? Por exemplo, no caso aqui do grafo, nós temos esses laços, e vocês não viram laços no diagrama de Hasse. No diagrama de Hasse, os laços estão implícitos, certo? Então, para representar relações de ordem parcial, como essas que a gente está vendo, o diagrama de Hasse é muito mais intuitivo do que o grafo. O grafo ele pode ficar muito confuso, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse último grafo aqui, né, essa quantidade de arestas e tal, de setinhas, deixa a representação um pouco poluída, certo? Entendido? E aí nós temos um detalhe, né, que no caso aqui das relações de ordem parcial, nós jamais teremos um ciclo, né? Beleza? Bom, e aqui, só passando aqui, eu já falei da poluição a poluição visual, né? Essa poluição visual, ela é provocada mais por quê? Por conta da transitividade e da reflexividade. Então, vejam bem, ó, a reflexividade, ela é simbolizada por esses endoarcos, né? Ou seja, arcos que partem de um nó para ele mesmo. E a transitividade, claramente vocês observam, ó, do nó 1, eu posso ir para o nó 4, né? Eu tenho aqui essas setinhas apontando para quê, e a coisa está muito mais poluída. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos omitir essas arestas, que elas podem ser simplesmente deduzidas. E aí que entra o nosso amigo diagrama de Hasse, né? No caso aqui, ó, observem bem. Aqui eu tenho essa relação, né, esse conjunto parcialmente ordenado, formado por esses pares. Esse conjunto parcialmente ordenado foi baseado nesse conjunto 1, 2, 3. E aqui eu tenho um grafo que representa esse conjunto de pares ordenados. E aqui eu tenho um diagrama de Hasse que representa o mesmo conjunto de pares ordenados. Então vejam que visualmente o diagrama de Hasse ele é muito mais limpo, né, muito menos poluído do que o grafo, tá certo? Não estou desprezando a utilidade do grafo, mas vocês haverão de concordar comigo que é muito mais intuitivo olhar para o diagrama de Hasse e perceber as relações, né, as propriedades da transitividade, da reflexividade, né, a reflexividade está implícito, certo? Do que olhando aqui para o grafo, certo? Então, vejam bem, ó, certo?
Bom, uma outra maneira, e aí essa maneira a gente tem utilizado muito mais, que é representar o grafo, aliás, o grafo não, desculpa, o diagrama de Hasse nessa ordenação aqui. Ou seja, eu estabeleço uma hierarquia, né, de um elemento mais embaixo, né, para cima e tal. Aqui a gente percebe muito bem também a ausência das setinhas, que a gente não tinha nesse outro aqui que nós temos. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu tanto posso representar um diagrama de Hasse utilizando essa disposição horizontal, né, como essa vertical. Nessa vertical, ela é mais comum, assim, pelo menos nos livros que eu uso para consultar, para construir as aulas de vocês, os diagramas de Hasse são mais representados dessa maneira, certo? Então, ela vai do elemento menor para o elemento maior, ok? Beleza? E para finalizar essa parte aqui, né, e já estamos caminhando também para os finalmente da nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre os chamados conjuntos ordenados e a semântica dos sistemas concorrentes, né? Então, como ele está falando aqui, conjuntos ordenados são usados com frequência em ciência da computação, né? Principalmente quando você fala sobre bancos de dados, né? Então, em banco de dados é uma tarefa muito comum você ordenar dados, certo? Em determinados conjuntos. E a chamada semântica dos sistemas concorrentes. O que é um sistema? O que são sistemas concorrentes? Vejam bem, na aula passada, vocês devem estar lembrados que eu mostrei para vocês uma rede de Petri, né? Então, naquela rede de Petri, nós tínhamos dois sistemas concorrentes, um sistema produtor e um sistema consumidor, ok? Então, concorrente por quê? Porque eles estão trabalhando simultaneamente, certo? E os conjuntos parcialmente ordenados são ótimos para representar esse tipo de sistema. Vamos supor, dois processadores trabalhando concorrentes, né, ou vários dispositivos processadores trabalhando concorrentemente. Então, vejam bem, nesse caso aqui, né, a visão de concorrência é bem clara, certo? E aqui nós temos um detalhe importante, distinguir sintaxe e semântica, um assunto que a gente já viu muito exaustivamente em lógica matemática, né? Só para refrescar a memória de vocês, sintaxe trata das propriedades de uma linguagem, né, ou seja, verificação gramatical e tal, e a semântica, a interpretação. Nada disso como é que se diz, é novidade para vocês. Bom, sintaxe preocupa-se com a forma, manipula os símbolos, e a semântica preocupa-se em dar um significado, certo? Questões sintáticas a gente vocês vão estudar também em linguagens formais, que é uma outra disciplina que a gente tem aqui no curso, e as questões semânticas, eu acho que lá em linguagens formais vocês vão abordar alguma coisa sobre semântica, certo? E lá no 7º período, vocês vão ter a disciplina de compiladores com o professor Éder, e aí em compiladores vocês vão juntar as duas coisas, tanto sintaxe quanto semântica, tá bom? Por isso que eu falei para vocês em alguns encontros que matemática discreta ela vai meio que já dando uns spoilers do que vocês verão no decorrer do curso. Beleza? Só passar aqui. Então, aqui também tem. Pronto, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Então, vamos lá. Um programa sequencial, né, na linguagem Pascal, nada mais, nada menos que uma sequência de comandos, né? Isso daqui vocês viram lá em lógica de programação, acho que foi com C, que vocês devem ter visto, mas são aqueles programas que não têm como é que se diz, estrutura de decisão, de repetição, são simplesmente sequências de comandos, certo? Então, eu posso utilizar, né, uma representação na forma de um conjunto parcialmente ordenado, como essa daqui, para simbolizar esses comandos que estão lá no programinha, correto? Então, a gente poderia também utilizar essa representação de pares, né, que fica uma representação muito mais precisa, beleza? E agora, o que é que a gente pode fazer também? Comparar, né, como são os sistemas concorrentes, a gente fazer uma comparação entre esses passos. E aqui vocês vão começar a perceber como é que nós podemos utilizar isso para verificar processos que são concorrentes, ou seja, processos que acontecem simultaneamente. Então, vamos supor que eu tenho dois programas que executam determinadas tarefas, tarefas acontecem simultaneamente, de forma concorrente, né? E aí eu posso modelar através do quê? De um conjunto parcialmente ordenado, que é justamente o que nós temos aqui, ó. Então, nós temos aqui esses dois
dois trechos de programa, né? P1, P2 são comandos, Q1, Q2 e Q3 são outros comandos. De forma semântica, eu posso representar dessa maneira, né? Onde o P1 ocorre primeiro do que o P2 e esses outros trechos aqui, dessa maneira aqui, certo? Bem, utilizando um gráfico, né? Fazendo uma representação de forma gráfica, nós temos que esses comandos aqui, certo? Eles são conjuntos parcialmente ordenados. A ideia de concorrência, vocês percebem, porque os processos acontecem em paralelo, né? Então, de forma concorrente. Opa! Apareceu aqui uma... Né? Então, temos aqui, ó, todos os componentes são independentes, né? Então, isso é uma característica interessante de processos concorrentes. Vocês vão ver isso com mais detalhes em sistemas distribuídos, que é outra disciplina que a gente tem aqui no curso, bom? Então, nós podemos definir uma relação de um par, né, que é a relação de ordem, e uma restrição de sequencialidade, certo? Então, vamos supor, né, que a ocorrência de P2 depende de C2. Veja bem, ó, P2, para que isso aconteça, C2 tem que acontecer também, certo? E a ocorrência de C3 depende de Q3, ou seja, o C3 vai depender desse outro processo aqui, né? Como é que a gente poderia modelar isso, né? Então, era suficiente a gente incluir esses pares, como vocês podem ver, certo? E aí eu teria uma nova configuração, bom? Beleza? Então, tudo isso daqui são exemplos de aplicação dessa ideia de conjuntos parcialmente ordenados que a gente pode encontrar facilmente na computação e na informática, certo? Então, ó, o conjunto ordenado, a sequencialidade e a concorrência, ela é bem explícita, certo? Então, eu posso usar modelos para concorrência baseado em conjuntos ordenados. Enfim, você vai trabalhar com sistemas concorrentes, você já pode empregar lá essa ideia de conjuntos parcialmente ordenados para modelar esses sistemas. Garanto a vocês que lá no futuro, quando vocês estiverem na disciplina de sistemas distribuídos, vão empregar muito essas ideias que eu trabalho aqui com vocês. Beleza? Bom, aqui temos só umas detalhes. Gente, eu vou só interromper aqui o compartilhamento, porque agora eu vou passar para um outro ponto, um outro material que eu deixei aqui preparado para a gente poder finalizar a nossa explicação de hoje. Certo? Vou passar aqui para esse outro material. Seguinte. Tá aqui o microfone. Então, eu tinha falado para vocês com relação à questão da notação, certo? Então, acho que foi até a Mariana que comentou que o símbolo que é utilizado, ele é um pouco curvo, né? Então, há uma confusão em utilizar esse símbolo aqui, que é o operador do menor ou igual a Q, né? A gente utiliza também nos conjuntos parcialmente ordenados. Só que, quando você for ler, você não vai ler que determinado conjunto é menor ou igual a Q. A gente lê está abaixo de, certo? Então, essa leitura aqui já fica mais intuitiva. E aí, a sugestão é utilizar essa outra representação. Essa outra representação, para a gente fazer manualmente, ela é mais difícil, certo? Então, para todos os efeitos, vocês podem utilizar esse símbolozinho aqui, o menor ou igual, né? Mas quando você for ler uma determinada sentença no contexto dos conjuntos parcialmente ordenados, vocês não vão ler menor ou igual, vocês vão olhar para esse símbolo e vão dizer que determinado componente está abaixo de. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um conjunto parcialmente ordenado e eu tenho um elemento A e eu tenho essa situação aqui, eu não vou dizer que A é menor ou igual a B, eu vou dizer que A está abaixo de B. E aí já dá a ideia para vocês visualizarem o próprio diagrama de Hasse que vai representar aquela relação de ordem parcial, certo? Bom, tem também uma outra representação que é utilizando esse símbolo que já é velho conhecido de vocês, que é o menor que. No caso aqui dos conjuntos parcialmente ordenados, nós vamos falar, né, está estritamente abaixo de, né,
Por que estritamente? Porque nós não temos a igualdade, temos só aqui o abaixo de, certo? Não tem a igualdade. Então, da mesma forma que eu tenho o abaixo de, eu vou ter o acima de, né? E o estritamente acima de. Então, dependendo do contexto, você poderá ter esses símbolos aqui, certo? Também sendo utilizados nas relações de ordem parcial, certo? Só que ao invés de ler como a menor que, ou maior que, ou menor ou igual a que, ou maior que, você vai ler abaixo de, ou estritamente abaixo de, ou acima de, ou estritamente acima de, correto? Então, ficamos combinados assim com relação às questões semânticas desse nosso estudo, certo? Entendido? Gente, alguns conceitos que eu preciso colocar para vocês, e que são conceitos importantes para complementar o assunto, eu coloquei aqui. Por exemplo, primeiro é o conceito de refinamento, certo? Então, o que vem a ser o refinamento? Eu tenho dois conjuntos, P e Q, que são partições de um determinado conjunto A. Então, eu tenho um conjunto A e tenho um conjunto P e um conjunto Q, que são partições de um conjunto A. Dizemos que P refina o conjunto Q se toda parte, ou seja, todas as partes em P, né, é subconjunto de alguma parte em Q. Certo? Dizemos também que P é mais fino que Q. Vamos aqui usar um exemplo, e vocês vão entender bem direitinho o que é essa noção de refinamento. Então, aqui eu tenho um conjunto A, esse conjunto A é formado por esses elementos aqui, e do conjunto A, eu construí dois conjuntos com subconjuntos, ou seja, conjunto das partes, né? Então, aqui eu tenho esse conjunto P, formado por todos esses subconjuntos, então eu tenho um conjunto Q, formado por esses outros dois subconjuntos. Bem, o conjunto P, ele é um refinamento do conjunto Q? Pergunto a vós. Observem bem, observe aqui os dois conjuntos e pensem um pouquinho aí. De acordo com a definição que foi colocada anteriormente, né, nós podemos afirmar que esse conjunto P aqui, ele é um refinamento desse conjunto Q? Tranquilamente. Por quê? Porque, de acordo com a definição, ele diz o seguinte, que toda parte em P é um subconjunto de alguma parte em P. Então, se você pegar qualquer um desses subconjuntos do conjunto P, você vai observar que ele é subconjunto de alguma das partes do conjunto Q. Certo? Então, isso fecha com a questão da definição. Então, você observa que ela satisfaz essa propriedade, né? Então, se é observado. Então, claramente, você pode afirmar que o conjunto P é um refinamento de Q. E, por conseguinte, você observa que também nós podemos dizer que P é mais fino que Q. Certo? Então, até a própria ideia de você observar que os conjuntos que constituem o conjunto P, né, ele realmente dá uma ideia, né, do que a gente entende intuitivamente por refinamento do conjunto Q. Beleza? Bom, um outro conceito importante que eu preciso que vocês compreendam é o conceito de comparável e de não comparável. Certo? Então, é o seguinte, eu tenho aqui um conjunto P parcialmente ordenado. Então, quando a gente utiliza essa simbologia aqui, ó, P igual a X, e aquele símbolo está abaixo de, eu estou dizendo que o conjunto P é um conjunto parcialmente ordenado, certo? Ou simplesmente PO. Sejam X e Y pertencentes a X. Ou seja, eu tenho dois elementos, o elemento X e o elemento Y, que pertencem a esse conjunto X aqui. Ok? Dizemos que os elementos X e Y são comparáveis, comparáveis se e somente se X está abaixo de Y ou Y está abaixo de X. Vejam bem, eu já estou utilizando aqui a expressão abaixo de, né? Não estou chamando menor ou igual a que, estou chamando abaixo de, que é justamente, né, como eu havia alertado anteriormente, no contexto dos conjuntos parcialmente ordenados, nós devemos utilizar essa expressão. Observe também, nessa definição, que eu utilizei aqui o ou. Então, ou uma coisa ou outra. Certo? E o que seriam os não comparáveis? Né?
Então, se eu tenho aqui os conjuntos, os elementos x e y, eles são não comparáveis se o x não está abaixo de y e o y não está abaixo de x. Aí, observe bem, nesse caso aqui, o que é que nós temos? Para eles serem comparáveis, eu tenho um ou aqui na parada, né? Então, a disjunção. Para eles serem incomparáveis, eu tenho uma conjunção, um i, correto? Bom, vamos tentar entender isso daqui com exemplos, certo? Vamos voltar para cá e observar esse diagrama. Nesse diagrama aqui, eu posso dizer que o elemento 1 e o elemento 4, eles são comparáveis. Assim como 1 é comparável ao 3, 1 é comparável ao 4, 1 é comparável ao 6 e 1 é comparável ao 5. Bom, os elementos 3 e 5, eles não são comparáveis. Por quê? Porque vocês podem observar aqui que eles não estão abaixo um do outro, certo? Entendido? Ó, assim como, aliás, não estão nem abaixo nem acima. O que é que me dá a noção de comparável? Né? É justamente você observar uma relação entre eles, né? Você observa bem aqui, ó. Vejam bem, eu disse que o 1 é comparável ao 2, o 1 é comparável ao 4, ele é comparável ao 6, né? E ele é comparável aos demais. Só que o 3 não é comparável ao 5, certo? Entendido? Da mesma forma que o 4 não é comparável ao 6, tá bom? Então, acho que ficou claro para vocês essa ideia aqui. Bem, temos aqui um outro exemplo, né? Temos aqui um conjunto X com esses elementos. Aliás, é o mesmo elemento. Então, aqui eu tenho os pares, né? Esses pares que formam aqui a relação R, certo? Eles podem ser simbolizados através desse diagrama de rastro que a gente acabou de ver, né? Então, quais seriam os elementos comparáveis aqui? Né? Os pares 1, 1, né? 1, 2, né? 1, 3. Mas, se eu tivesse aqui o 2, 3, 2, 3 tem aqui? Não, tem não. Certo? Então, se eu tivesse o par 2, 3, ele não seria comparável, certo? Bom, essa ideia de comparável e de não comparável, ela é utilizada para você compreender a noção de cadeia e anticadeia. Vejam bem, seja P um conjunto parcialmente ordenado e seja C um subconjunto de X. Então, se C está contido em X, significa que C é subconjunto de X, correto? Então, dizemos que C é uma cadeia de P, né? Veja cadeia de P, cadeia desse conjunto parcialmente ordenado. Se os elementos de todo par em C forem comparáveis. Então, aí você já percebe qual é a utilidade de você primeiro compreender o que são elementos comparáveis e o que são elementos não comparáveis. Então, no caso aqui, desse nosso exemplo, eu posso dizer que tiver aqui um conjunto C formado pelos pares 1, 4, 1, 3, né, e 3, 4, eles formam uma cadeia, correto? Porque todos eles são elementos comparáveis. Veja bem, olha a definição do que vem a ser comparável. Ó. Dizemos que C é uma cadeia de P se os elementos de todo par em C forem comparáveis. Se pelo menos um elemento dos pares nesse subconjunto C forem não comparáveis, então não tem uma cadeia, certo? Então, esse conjunto C, que é um subconjunto desse conjunto R aqui, deixa eu ver aqui se é esse conjunto mesmo, 1, 4, 1, 3 e 3, 4, ok? Então, esse subconjunto C, ele é uma cadeia. Bom, e se eu tivesse 2, 3, né? Esse par 2, 3, ele seria uma cadeia? Não, porque não são elementos comparáveis, correto? Claríssimo para vocês? Bom, em cima disso daí, a gente vem para o conceito de altura e de largura, certo? Então, um diagrama de raça, eu posso calcular a altura dele e a largura dele, olhando para quem? Olhando para as cadeias e as anticadeias. Então, seja P um conjunto parcialmente ordenado, né? A altura de P é o tamanho máximo
Ó, tamanho máximo de uma cadeia, determinada cadeia. Então, vamos supor, né, que eu tenho aqui esse diagrama. Eu tenho aqui uma cadeia C formada por 1, 3 e 4. Porque todos esses elementos são comparáveis, certo? Qual é o tamanho desse... Como é que é, João Paulo? Não, João Paulo, eles são comparáveis, não é se eles estiverem no mesmo nível, certo? Eles têm que satisfazer essa propriedadezinha aqui, ó. Tem que ser A tem que ser menor do que B, abaixo de B, certo? Então, ó, você vê que 1 está abaixo de 3, 3 está abaixo de 4. Então, e 1 está abaixo de 4. Então, eles são comparáveis. Deu para entender? O 2 e o 3 não são comparáveis, por quê? Porque não dá para satisfazer isso aqui. Correto? Deu para entender? Assim, num primeiro momento, a gente diz assim, não, mas eles não estão na mesma altura? Sim, mas eles não... eu não posso dizer nem que isso, nem está aqui. Né? Beleza? Então, vamos lá. Voltemos para cá. Então, se eu tenho aqui uma cadeia, né? Então, eu tenho uma altura, um tamanho máximo. Então, a maior cadeia que eu tiver num diagrama de Hasse será o quê? Vai me dizer a altura desse diagrama. No caso aqui, 3. E com relação à largura de P? Né? A largura de P vai ser o tamanho máximo de uma subcadeia. Certo? Subcadeia. Eu vou ter Então, no caso aqui, seria a largura aqui do 2 e o 3, né? Seria a largura máxima desse meu gráfico, certo? É só lembrar, a altura, eu vou procurar qual é a maior cadeia. Largura, eu vou procurar a maior anticadeia, certo? Aqui eu botei subcadeia, mas na verdade é anti. De acordo aqui com nossa definição, certo? Ó, anticadeia, certo? Beleza? Bom, passemos adiante. E aí a gente vem a história do máximo e do mínimo para a gente fechar com chave de ouro. Lá no quiz, a gente viu a ideia de minimal e de maximal. Só que ficou muito confuso, né? Porque a gente acaba confundindo com a ideia de máximo e de mínimo. Então, o que seria um elemento máximo? Então, um elemento máximo, né, num conjunto parcialmente ordenado, né, ele é o quê? É aquele elemento X que pertence ao conjunto X, se para todo A pertencente a X, nós temos que A é menor ou igual a esse X. Então, veja bem, ó, quando eu me refiro a um elemento máximo, eu estou dizendo que para qualquer outro elemento A pertencente ao conjunto X, né, esse meu conjuntozinho aqui, esse A é menor do que o X, ou seja, o elemento X é o maior de todos. E o elemento mínimo, nós temos também, ó, para todo B pertencente a X, temos que X é menor ou igual a B. Então, vejam que os dois conceitos de máximo e de mínimo, né, eles são bem diferentes. Assim, tanto que eu utilizo aqui um A e aqui o B para realmente dar aquela ideia de que são números diferentes, certo? Bom, vamos ver aqui esses dois exemplos. Eu tenho aqui esse diagrama de Hasse, que são os divisores do número 36, e eu montei esse diagrama. O número 36 aqui é o meu máximo. Por quê? Porque ele é o maior de todos os outros elementos. Vocês estão vendo aqui, o grande barato do diagrama de Hasse é que você bate o olho nele, você já visualiza a ideia de máximo, certo? E o elemento 1 é o meu mínimo. Por quê? Porque ele é o menor de todos os outros. Ó, para todo B pertencente a X, temos que X é menor do que B. Então, quem seria o B nesse caso aqui é como se fosse uma variável. Então, se B é igual a 3, 1 é menor do que 3? Né? B é igual a 9. 1 é menor do que 9? Então, você vê que todos os elementos, né, todos os outros elementos são, esse elemento mínimo é menor do que todos os outros. E o máximo é o contrário. Todos os outros elementos são... Esse 36 ele é maior do que todos os demais, certo? Germana, não, todos os dois elementos de valores iguais. Não, porque no caso de máximo e de mínimo, ou você tem um máximo ou você tem um mínimo, né?
certo? A menos que fosse um diagrama de Hasse com apenas um único elemento, certo? Entendido? No caso do maximal e do minimal, que a gente vai rever daqui a pouco, aí nós podemos ter mais de um, tá certo? Bom, vamos olhar para cá, para esse nosso grafo aqui. Aliás, desculpa, grafo não, esse diagrama de Hasse. Nesse outro diagrama de Hasse, nós não temos elemento máximo nele, certo? Por quê? Né? Porque eu tenho aqui o 4, 6, certo? Não é o... Veja que no caso do elemento de máximo e de mínimo, certo? Tem a ideia de que ele é um único elemento, ó. Veja bem, ó. X é máximo se para todo A pertencente a X, temos que A é menor ou igual a esse X, certo? E X é mínimo se para todo B pertencente ao conjunto X, o X é menor do que ou igual a B, correto? Já nesse exemplo aqui, nesse outro diagrama de Hasse, nós não temos um único elemento que é maior do que todos os outros. Nós temos um elemento que é menor do que todos os outros. No caso aqui, esse elemento 1, correto? Então, aqui eu tenho um mínimo. Ok? Deu para entender? Bom, e aí, em termos formais, nós temos aqui o conceito de maximal e minimal. Então, seja P um conjunto parcialmente ordenado, dizemos que um elemento X pertence a X é maximal se não existe qualquer B pertencente a X com X menor do que B. Ou seja, aqui ele não estou utilizando a expressão todo, né? Vocês viram que na definição de máximo, certo? Eu utilizei aqui o para todo, né? Então, essas expressões, elas são peças-chave para a gente entender bem direitinho a diferença entre os dois conceitos, né? Entendido? Então, no caso aqui, de um elemento maximal, né? Então, não tem ninguém acima dele, certo? Bom, nesse exemplo aqui, quem são meus maximal? É o 4 e o 6, né? E o 5. Aqui eu tenho 3 elementos de máximo. Por quê? Porque não tem ninguém acima dele. Ah, professor, mas espera aí, o 6 não está acima do 5? Olha aqui as ligações. O 6 está acima do 3 e do 1. O 5 está acima do 1, mas acima do 5 não tem ninguém. O 4 está acima do 2 e do 1, mas não tem ninguém acima do 4, certo? Então, por isso que 4, 6 e 5, nesse exemplo aí, são elementos de maximal, certo? Deixa eu ver aqui. Então, no caso aí é quando... Isso, exatamente, não liga um ao outro, né? Tem essa ideia mesmo, Germano, exatamente, certo? Bom, enquanto isso, no minimal, né? Se não, o elemento X é chamado minimal se não existe qualquer A pertencente a X com A menor do que X. Nesse caso aqui, ó, o 1 é mínimo, esse 1 aqui também é mínimo, porque não existe nenhum elemento abaixo, certo? Para facilitar a compreensão de vocês com relação a esses conceitos, certo? Tem essa tabelinha aqui, que você pode entender, ó, bem direitinho. Ó. No caso de um máximo, todos os outros elementos estão abaixo. Ó. Todos os outros elementos estão abaixo. Como é que é? Mas isso nesse exemplo... Como assim, Germano? Se nesse exemplo ligasse? O exemplo que está falando é esse daqui? Desse grafo aqui? Desse diagrama, quer dizer? Seria esse? Ah, tá. Se o 5... se houvesse uma ligação assim? Seria isso? Pronto. Nesse caso aqui, aí o 5, ele não seria mais máximo, certo? Nós teríamos somente como máximos o 6 e o 4. Deu para entender? Se houvesse nesse caso aqui, ó, é porque nesse caso, nós vamos ter o quê? 5 está abaixo de 6. Beleza? Então, o que reflete a relação de ordenação, né? Ou seja, de estar abaixo de, é justamente a ligação. Correto? A Germana foi muito feliz aqui com as observações dela. Certo? Parabéns.
Então, voltemos aqui para a tabela para a gente finalizar. Então, no caso do máximo, todos os outros elementos estão abaixo. No caso do maximal, nenhum outro elemento está acima. Compreenderam aí a diferença? Máximo, está todo mundo embaixo, né? No máximo, nenhum elemento está acima, certo? Então, nesse caso aqui, ó, o 36, ele também é maximal, né? Certo? Mas, nesse outro diagrama de Hasse, eu não tenho um elemento máximo, eu tenho só maximais, certo? Voltemos lá para o nosso quadro. No caso do mínimo, todos os outros elementos estão acima. No minimal, nenhum outro elemento está abaixo. Então, vamos supor que se eu tivesse aqui um diagrama da seguinte forma. Isso daqui, eu teria dois elementos minimais, 3 e 2 eram minimais, minimal, né? Mas eu não tenho um elemento mínimo, ok? Entendido? Deu para ficar mais claro aí, turma? Eu sei que é meio confuso a gente entender essas paradas de maximal, minimal e máximo e mínimo numa primeira chibatada, certo? Mas depois que você lê um pouquinho e faz alguns exercícios, aí fica mais claro para vocês entenderem. Tranquilo? Gente, já são 11h53, né? Está quase chegando a hora do almoço aqui em casa, acho que na casa de vocês também. Então, aproveito para me despedir de vocês, né? Desejar a todos um bom restinho de semana e uma boa semana, um bom final de semana, tá bom? Encerrar aqui a gravação. Beleza? Interromper.